pastora Tatiane, que Deus continue abençoando grandemente. Todos os obreiros, né? A igreja, uma igreja bonita, cheia da presença de Deus. Nós já podemos sentir, pastor Júnior, a presença do Senhor Espírito Santo aqui nesse lugar. Amém? E eu creio, eu tenho grandes expectativas para essa noite, né? Uma noite de muitos milagres, uma noite de cura divina. Você não vai voltar para a sua casa da mesma maneira que você entrou aqui dentro desse lugar. Queridos irmãos, antes de nós começarmos a ministrar a palavra do Senhor, eu preciso dizer algumas coisas aos irmãos, né? Porque o Senhor Jesus, ele vai operar aqui de uma maneira sobrenatural. E eu quero dizer à igreja, né, que o Espírito Santo de Deus, o Senhor Espírito Santo, ele não glorifica homens, né? Se a gente abrir o livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 14, né? Jesus diz assim: ele me glorificará, porque há de receber daquilo que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo, ele vai glorificar o Senhor Jesus de Nazaré. Quando o Espírito Santo ele está operando, ele não opera para glorificar homens, né? Ele não opera para glorificar pessoas. O Espírito Santo, ele sempre vai levar a igreja, ele vai apontar a igreja para Cristo, ele vai apontar a igreja para o Senhor Jesus de Nazaré. Então tudo que acontecer aqui nessa noite é para glorificar o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, outra coisa também que é muito importante a gente dizer nessa noite, né, que eu não vim aqui para os irmãos, né, como o apóstolo Paulo ele vai dizer, pastor Júnior, lá no livro de 1 Coríntios, né, o capítulo de número 2, o versículo de número 4, o apóstolo Paulo, quando ele vai ter com a igreja de Coríntios, ele diz, ó, a minha palavra e a minha pregação, elas não consistiram, né, em palavras persuasivas de sabedoria humana. Tem uma tradução que ele vai dizer que as palavras dele, né, a pregação e a palavra dele não consistiram, né, em palavras persuasivas e de ostentação de linguagem, mas ele diz, igreja, que ele foi ter com aquela igreja, com aquela comunidade, em demonstração do Espírito e do poder. Porque ele vai na demonstração, igreja, do Espírito e do poder? Ele vai dizer para que a vossa fé, ela não venha se apoiar na sabedoria dos homens, mas ela venha se apoiar no poder de Deus. Amém, queridos? Então, os irmãos, nessa noite não esperem uma boa, talvez oratória, ostentação de linguagem, não. Nós estamos aqui, pastor Júnior, com um único intuito, que é proclamar o maravilhoso nome do Senhor Jesus de Nazaré, aquele que é digno, né, de receber todo louvor e toda a nossa adoração. Então, queridos, eu quero pedir para a igreja abrir comigo, né, porque nós não temos, pastor, como decolar, né, nas grandes altitudes, igreja, se não for através da palavra de Deus. Amém, igreja? Você crê nisso, queridos? A Bíblia diz, na Epístola aos Romanos, né, o capítulo de número 10, o versículo de número 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, né, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então abra comigo para a gente falar, nós vamos falar de cura divina. Peço aos irmãos, né, que tenham um pouquinho de paciência. Abra comigo no Evangelho do Senhor Jesus, né, segundo escreveu Mateus, o primeiro texto que nós vamos ler, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Nós não vamos aqui nessa noite fazer força, amém, queridos? Olhe para mim, por gentileza. Eu vou repetir mais uma vez para você. Nós não vamos fazer essa noite aqui força. Tudo vai acontecer pelo nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Então não é por força nem por violência, é pelo poder do Espírito Santo, é pela unção. A unção é algo misterioso. A unção do Espírito Santo é um mistério. A unção, ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra, ela pode ser transferida. A unção, ela também é tangível, né? Tem momentos que ela fica tão forte que nós podemos perceber a unção de Deus dentro de um ambiente. E a unção também, ela é mensurável. Nós podemos medir a unção. Então, queridos irmãos, eu quero que você abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 4. Primeiro texto que nós vamos ler, capítulo de número 4, versículo de número 23. Nós vamos ler a partir do versículo de número 23. Queridos, antes de nós lermos, muitas vezes as pessoas elas podem pensar assim, não, o pastor Melquiades, né, ele veio de Garanhuns
e ele agora está inventando, né, de orar por cura, de orar por milagres, né? Não, queridos irmãos, eu preciso dizer isso a você, que não foi uma invenção de homens, né? O ministério de cura, a unção de cura, não é uma invenção de homens, não foi um homem, não foi o pastor Júnior, não foi o pastor Melquíades, não foi, igreja, nós podemos dizer, né, um apóstolo, um profeta, um evangelista, que ele teve uma boa ideia, e ele disse, agora eu vou decidir orar por cura, eu vou decidir orar por milagres, né, porque eu tive uma boa ideia. Não, meus irmãos, não, igreja, Jesus foi quem começou o ministério de cura, e ele é o nosso modelo. Você pode olhar para alguém que está aqui dentro esta noite e dizer, Jesus, ele é o nosso modelo. Nós estamos aqui apenas nesta noite seguindo os passos do Senhor Jesus de Nazaré. A cura não é ideia de um homem, a cura é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém, amados? Então, aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 23, você vai ver que tudo começou com o Senhor Jesus de Nazaré. Diz assim o versículo de número 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando, veja, ensinando, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Versículo de número 24, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos, né, de várias enfermidades, né, todo tipo de enfermidade, as pessoas traziam a ele. Aí ele vai dizer, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Versículo de número 25, seguiu uma grande multidão da Galileia e de Decápolis, né, um conjunto de aproximadamente 10 cidades, e de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Então nós vemos aqui, queridos, a primeira coisa é que a cura, Jesus é o nosso modelo, e a cura começou com ele foi quem começou o ministério de cura, o ministério de milagres, ele é o grande operador de milagres, e ele está aqui dentro esta noite. Eu quero que você abra também comigo Marcos, nós vamos passear um pouquinho aqui na Bíblia, Marcos capítulo de número 4, por gentileza. Capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 54, Marcos 6, versículo de número 54, os irmãos estão botando ali, ó, no Data Show, uma benção. Marcos 6, versículo de número 54, veja o que diz a palavra, e saindo eles do barco, saindo Jesus e os discípulos, atente para isso, saindo ele do barco, eles do barco logo reconheceram, e percorrendo toda a terra em derredor, começaram a trazer em leitos, naquela época as pessoas, né, os enfermos, os doentes, você sabe, igreja, que a palavra enfermos, né, vem do latim, que significa alguém que não está firme, alguém que não consegue ficar de pé. Então as pessoas que estavam enfermos, né, doentes, acamados, elas eram trazidas em leitos, duas hastes, basicamente eram duas hastes, com um pedaço de lona ou um pedaço de pano, colocavam aquela pessoa em cima daquele pano, em cima daquelas hastes, e algumas pessoas traziam. Veja o que é que a palavra está dizendo, e começaram a trazer em leitos, né, ou em macas, camilhas, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Versículo de número 56, pegue isso aqui comigo, verso de número 56, e onde quer que entrava, ou na cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças, e rogavam-lhe, a NVI vai dizer, suplicavam-lhe, que deixassem tocar ao menos a orla da sua veste. E todos os que tocavam eram sarados, todos os que tocavam eram curados instantaneamente. Há um detalhe aqui, queridos irmãos, igreja, que as pessoas, né, os enfermos iam até ele, e eles não queriam, né, nem tocar nele. A Bíblia diz que eles queriam tocar apenas na orla, apenas na borda do seu manto, do seu vestido. E a palavra vai nos revelar, né, que todos os que tocavam
eram instantaneamente curados de qualquer tipo de enfermidade que tivessem. Nós lemos aqui, né, que as pessoas elas traziam paralíticos, traziam até ele, né, pessoas lunáticas, traziam até ele, né, pessoas com vários tipos de problemas, né, diversas enfermidades, e ele com a sua palavra os curava. Uma certa vez trouxeram até ele uma vil pecadora, e ele chegou para aquela mulher e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, eu não vejo mais ninguém. Ele olhou para ela e disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Esse era o ministério do Senhor Jesus de Nazaré. Ele é o nosso modelo, ele é o grande operador de milagres. Tudo começou com ele, foi ele que começou. Eu volto a frisar mais uma vez o ministério de cura. E a Bíblia, ela está nos mostrando, né, que ele andava de cidade em cidade, ele andava de aldeia em aldeia, ele andava de vila em vila, curando as pessoas, pregando. Você sempre vai ver ele fazendo três coisas. Quando nós abrimos a palavra, você vai ver, em primeiro lugar, ele ensinando; em segundo lugar, ele pregando o evangelho do reino; em terceiro lugar, ele curando os enfermos, ele curando os doentes. Então, queridos, veja, a Bíblia, ela vai nos dizer, né, que ele vai até o Jordão e ele é batizado no Rio Jordão. Quando ele é batizado no Rio Jordão, o Espírito de Deus desce sobre ele. O Espírito Santo, ele veio sobre ele em forma corpórea, diz a palavra, né, de uma pomba, e repousou sobre ele quando ele tinha 30 anos de idade. Quantos anos de idade, igreja? 30 anos de idade. Queridos, e muitas pessoas elas pensam que o Espírito Santo ele é uma pombinha assustada. Muitas pessoas elas pensam que pode pegar o Espírito Santo e botar ele dentro de uma caixinha, colocar ele atrás do altar, atrás do púlpito. Não, deixa eu dizer uma coisa para a igreja nessa noite. O Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é co-igual o Filho e co-igual o Pai. Ele é a pessoa mais real que está aqui dentro esta noite. Amém? Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, é Ele quem nos move, é Ele que nos leva a glorificar, é Ele que aponta para Cristo. Então, queridos, no momento que ele é revestido, que o Espírito Santo vem sobre ele no Rio Jordão, a palavra diz que ele é ungido naquele momento. Queridos, Jesus ele foi ungido, e a partir quando o Espírito desce sobre ele, pastor Júnior, no Rio Jordão, pousa sobre ele, ele passa a andar debaixo do poder do Espírito Santo. Ele passa a andar debaixo da virtude do Espírito Santo. Veja, eu quero que você abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, o versículo de número 38. Atos 10, 38, diz assim: como Deus, como que, igreja? Como Deus ungiu, veja, como Deus ungiu. Você sabe que a palavra ungir significa separar alguém, significa consagrar. E principalmente no Antigo Testamento, né, as pessoas elas eram consagradas, separadas, né, para ofícios sacros através da unção com óleo. Como por exemplo, igreja, sacerdote, profeta, juiz, naquele tempo era consagrado, separado para ofícios sacros através da unção com óleo. E o óleo é um símbolo da presença do Senhor Espírito Santo. Então, Atos 10, 38 vai dizer como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Veja, ele foi ungido pelo Pai, pelo próprio Deus. O Deus ungiu a Jesus, o Filho, com o quê? Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, entenda uma coisa aqui, Jesus ele foi ungido. Quando ele foi ungido, quando ele é batizado no Rio Jordão, o Espírito pousou sobre ele e ele passou a andar debaixo do poder do Senhor Espírito Santo, debaixo da virtude do Espírito Santo. Veja, Jesus, ele é o Filho de Deus, sim ou não, igreja?
Jesus, ele é o Filho de Deus, nós sabemos, mas quando ele estava ministrando aqui, pastora Tatiane, ele não estava ministrando, como Filho de Deus, ele estava ministrando como homem ungido pelo poder do Espírito Santo, porque se ele estivesse ministrando aqui como Filho de Deus e não como homem ungido pelo poder do Espírito Santo, ele não necessitaria ser ungido. No entanto, a Bíblia ela está nos afirmando claramente que Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E eu venho trazer boas notícias aqui para a igreja Plenitude da Graça nessa noite. Ele vai curar aqui de novo, ele vai fazer aqui de novo, ele vai fazer milagres extraordinários aqui dentro dessa noite. Aleluia. Quantos podem dar um aleluia aí no seu lugar? Querido irmão, querida irmã, então você vai ver que tudo começa com ele. Ele é ungido e passa a andar debaixo do poder do Espírito Santo. E o interessante, igreja, é que Isaías, o profeta Isaías, no capítulo de número 53, aproximadamente 800 anos do Senhor Jesus, ele nascer de uma virgem, a palavra, ela se fazer carne e habitar entre nós, e nós vermos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Isaías, capítulo de número 53, o versículo de número 4 e o versículo de número 5, você vai ver que Isaías ele viu o dia em que os nossos pecados eles seriam perdoados e as nossas enfermidades elas seriam levadas, porque em Isaías 53, versículo de número 4, Isaías ele diz assim: verdadeiramente, ele, tem uma tradução que vai dizer certamente, ele, o Senhor Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, veja, e levou sobre si as nossas dores, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, versículo de número 5 vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, você sabe o que é isso? Vai ter uma tradução que ela vai dizer pelas suas feridas. Tem outra tradução em 1 Pedro 12:24 que vai dizer pelas suas chagas, isso é, as chicotadas que ele levou nas suas costas. Você se lembra que os soldados romanos bateram nele, chicotearam ele, ele levou uma quarentena menos uma de açoites, significa 39 açoites. Você sabe que aqueles chicotes eram chicotes que tinham nas suas pontas ossos de carneiro, e também tinham, igreja, chumbos, pedaços de chumbo, e através das suas feridas, através das suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O verbo aqui ele está no passado, não está no presente, nem está no futuro. Ele não está dizendo que nós seremos sarados. Ele não está dizendo, igreja, que ainda iremos ser sarados. Mas ele está dizendo que pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia. Querido, olha aqui para mim, não apenas Isaías viu o dia em que os nossos pecados eles seriam perdoados e as nossas enfermidades elas seriam levadas, mas os salmistas, que não apenas Davi, nós sabemos que escreveu o inário dos salmos, mas também no salmo de número 103, versículo de número 1 até o versículo de número 4, o salmista também, ministro de louvor, ele vai ver um dia que os nossos pecados vão ser perdoados e as nossas enfermidades seriam levadas por ele. Ele viu o dia dessa reunião que ia acontecer profeticamente, e ele diz no Salmo de número 103, o versículo 1, ele começa dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo de número 2, ele continua e diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós sabemos que a palavra benefícios, ou benefício, significa favores. Não se esqueça de tudo aquilo que Deus ele tem feito por mim, tem feito por você.
Tem muitas pessoas que muitas vezes elas se esquecem daquilo que Deus ele tem feito na vida dela. Muitas vezes as pessoas elas se esquecem daquilo que Deus ele tem entregado para mim, tem entregado para você. Mas o salmista ele está dizendo aqui: nunca te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que benefícios são esses? Versículo de número 3, ele vai e diz assim: é Ele quem perdoa todos os teus pecados, ou é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E ele continua e diz assim: e é Ele quem sara todas as tuas, o quê? É Ele quem sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que redime a tua vida da cova. A nossa vida estava para descer a cova, uma rampa fria sem Deus, mas a palavra está nos mostrando que através do sacrifício de Cristo, naquela cruz do Calvário, Ele nos remiu da cova, e Ele nos coroa de benignidade e de misericórdia nessa noite. Então veja, tudo vai começar com Cristo, tudo vai começar com o Senhor Jesus. Primeiro era Ele andando sozinho. Olhe para mim por gentileza, para que a gente venha decolar e o céu se abrir aqui dentro esta noite. Primeiro era Ele andando sozinho de aldeia em aldeia, Ele, apenas Ele, curando e libertando, ensinando, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de enfermidade. Lunáticos eram trazidos a Ele, pessoas com problemas, mulheres com problemas hemorrágicos, pessoas que não andavam, pessoas com paralisia, e era Ele, apenas Ele curando. Mas não vai ficar apenas nele. Sabe por quê? Porque se nós abrirmos igreja, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 5 até o versículo de número 8, Jesus ele vai transmitir a vida dele para 12 discípulos, e agora não vai ficar apenas nele o ministério de cura, a unção de cura não vai ficar apenas nele, mas agora vai ser ele e mais 12, pregando, ensinando e curando os enfermos. Você pode abrir a boca para dar um brado de glória? Você pode abrir a tua boca para dar um brado de aleluia? Quantos vieram enaltecer o Senhor Jesus nessa noite? Jogue a mão para o alto e dê um brado de glória. Veja, ele vai pegar a vida dele, a unção que está sobre ele, e ele vai, eu disse que a unção ela pode ser o quê? Transmitida ou transferida. A unção é uma capacidade sobrenatural. Para que uma pessoa, ela venha realizar o que a maioria não consegue realizar. E aquele que carrega a unção, aquele que está carregando um manto, aquele que está carregando uma autoridade, ele pode transferir aquela autoridade, ele pode impartir aquela autoridade que está sobre a vida dele. E aquele que não tem, dependendo da fome, dependendo da sede, dependendo da honra, dependendo daquilo que ele está gerando dentro dele, ele pode receber. Então o que é que ele vai fazer? Ele prepara 12. Primeiro era só ele, pregando e curando. Mas agora ele vai transferir, impartir a unção sobre 12. Mateus capítulo de número 10, acompanhe comigo. Versículo 5 até o versículo de número 8. Vamos ler. Diz assim a palavra: e Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino de Deus, é chegado a vós o reino dos céus, é chegado a vós o reino de Deus. Versículo de número 8, olha o que ele diz: curai o quê? Ele está dando uma ordem, igreja. Ele está dizendo: olha, eu estou enviando, eu estou transmitindo a minha vida para vocês. E ele diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, expeli os demônios, de graça recebei, de graça dai. De graça recebei, de graça dai.
Olhe para mim, queridos irmãos, muitas vezes nós oramos por alguém que está apenas com dor de cabeça e aquela pessoa, ela é curada e a gente diz, uau, a gente fica pensando que é algo grande, é algo extraordinário, mas a ordem do Senhor é para que nós venhamos levantar os mortos, a ordem do Senhor é para que nós venhamos limpar os leprosos, a ordem do Senhor nessa noite é para que a gente venha expandir o poder de Deus. Sabe por quê? Quando nós abrimos o Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 12, o Senhor Jesus, ele disse, aquele que crê em mim, ele fará também as obras que eu faço, e ele ainda fará maiores do que estas. E eu quero dizer para a igreja, não tenha dúvida no seu coração, eu quero dizer para você que veio aqui dentro esta noite, que milagres irão acontecer dentro deste ambiente. Então, primeiro começa com ele, curando, libertando. Agora não é apenas só ele, mas agora é ele mais 12. Mas não vai ficar apenas em 12. Ele vai também transferir essa unção agora para 70. Diga para o irmão que está do seu lado, 70. E eu não vou nem abrir para a gente ganhar tempo e correr. Quando nós abrimos o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo 1, ele designou ainda estes 70 e os enviou de 2 em 2 para que eles fossem adiante dele pregando o Evangelho. E se você descer mais embaixo, você vai ver ele dizendo, e curando os enfermos, e curando os enfermos. Agora, olhe para mim, que eu preciso que você entenda isso. Não ficou, nós entendemos apenas nele. Começou nele, ele é o nosso modelo, depois ele transferiu para 12, depois ele transferiu para 70, e agora era um grande problema já para o diabo e para os demônios, porque já tinha 12, agora tinha mais 70, mas não vai ficar apenas nos 70. Eu venho trazer boas notícias. Chegou a vez da igreja, chegou a nossa vez. Cadê aqueles que acreditam? Levante a mão para o alto e dê um brado de glória a Deus, porque chegou a vez da igreja. Pessoas comuns como eu e você, pessoas de Garanhuns, pessoas aqui de Caruaru, chegou a sua vez de ser usado. Sabe por quê? Porque quando nós abrimos o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1, versículo de número 8, nós vemos o Senhor Jesus, ele dizendo para os discípulos, ele morreu, nós sabemos naquela sexta-feira, mas no domingo de manhã, o Espírito de Deus o levantou dentre os mortos, o Espírito Santo o levantou dentre os mortos. Veja o poder do Espírito Santo, ele é a pessoa mais poderosa da face da terra. Ele é poderoso, mas ao mesmo tempo ele é sensível como uma criança. Ele se entristece, nós podemos entristecê-lo, magoá-lo. Nós sabemos que ele fala, nós sabemos que ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos 8,14 que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Nós somos guiados, nós temos um guia que é o Espírito Santo. Nós não andamos como o menino aqui louvou, o ministro de louvor. Nós não andamos por aquilo que nós vemos. Eu não ando pelo que as pessoas elas falam. Eu não ando pelo que a medicina diz. É verdade, Deus ele deixou. Não estou dizendo que você não deve procurar os médicos. Deve procurar os médicos. Eles estudaram, foram capacitados para isso. Mas eu não ando pelo que as pessoas veem. Eu não ando, igreja, por sentimentos. Eu ando pela fé. Porque os que são da fé são filhos de Abraão. Nós não andamos por vista. 2 Coríntios 5:7. Nós andamos pela fé. E as pessoas que mais recebem milagres, sabe quais são? Igual aquela mulher do fluxo de sangue que sofria há 12 anos. Marcos 5:28. É as que já saem dentro de casa dizendo: hoje eu vou para o culto na igreja Plenitude da Graça, e eu vou receber o meu milagre, eu vou receber a minha cura. Começam adorando já de dentro de casa. Quantos vieram essa noite adorando já dentro de casa, dizendo: hoje é o dia do meu milagre?
Olha aí para alguém que está do seu lado, bata no ombro dele, no ombro dela e diga: hoje é o dia do meu milagre, hoje é o dia do meu milagre, hoje é o dia da minha cura, hoje é o dia que Deus ele vai tocar na minha vida, hoje é o dia que os céus estão abertos sobre a minha vida. Mais uma vez, abra a tua boca, dá um brado de glória. Chegou a vez agora da igreja. Por quê? Porque ele vai dizer: mas recebereis, Atos 1:8, poder. Diga poder para alguém que está do seu lado. Poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia e até os confins da terra. Essa palavra aqui, queridos irmãos, igreja, poder, é a mesma tradução da terminologia moderna dunamis, do grego dunamis, que significa dinamites, explosão de poder. O que é que nós vamos fazer hoje aqui? Eu não vou tocar em ninguém, não vou colocar a mão em ninguém hoje. Quem vai colocar a mão é Jesus, o doutor Jesus que está aqui. Apenas nós vamos liberar o poder e dizer: em nome de Jesus. E o poder, jogar dinamite e sai de perto, pastor, e deixa que Jesus ele vai trabalhar, e ele sabe como trabalhar nessa noite. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. É a mesma tradução daquela mulher, quando ela tocou, que nós acabamos de falar de Marcos 5, nas vestes do Senhor, foi que saiu dele? Poder, virtude, tem tradução que vai dizer poder, outra virtude. Saiu dele poder, saiu dele dinamite, uma descarga de poder. E na mesma hora a mulher ela foi curada, a enfermidade bateu em retirada. E eu já estou pregando aqui, o poder de Deus ele já está fluindo. A presença do Espírito Santo ela já está passando aqui em toda esta igreja. E Jesus, ele vai ser assunto aos céus. Passa 40 dias, como nós sabemos. Depois ele é assunto aos céus. E nós estamos vivendo agora um ministério do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai dar continuidade. Porque não vai ficar apenas de Jesus, não vai ficar apenas nos 12, não vai ficar apenas nos 70. Mas agora ele vai começar a usar homens comuns. Por exemplo, como Filipe, o evangelista. Em Atos capítulo de número 8, versículo de número 5 em diante, a Bíblia vai dizer: e descendo Filipe a cidade de Samaria. A cidade da onde? Lhes pregava a Cristo. Lhes pregava a quem, igreja? Sabe por que muitas vezes a gente não vê milagres, não vê o poder de Deus acontecer? Porque muitas vezes nós queremos falar daquilo que é nosso, mas quando nós começamos a pregar sobre Cristo, quando nós começamos a pregar sobre o poder do Espírito Santo, quando nós começamos a pregar sobre a obra da cruz, sobre através do sangue dele, é através da graça dele, é através da misericórdia dele, então os milagres começam a acontecer. E descendo Filipe a cidade de Samaria, ele revolucionou a cidade de Samaria. E ele só pregava Cristo. Aquele que cura, aquele que sara, aquele que morreu, mas ao terceiro dia foi levantado dentre os mortos. E hoje está sentado à destra da majestade nas alturas. Governa todas as coisas. E o Espírito de Cristo está hoje aqui no nosso meio. O que vai acontecer? Ele começou a pregar Cristo em Samaria. Aí a Bíblia diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Se eles ouviam e viam, era porque eram sinais visíveis. Porque eles ouviam e eles viam sinais visíveis. Aí ele vai dizer: pois que muitos paralíticos e coxos eram curados. Muitos paralíticos e coxos eram curados, e os que tinham espíritos imundos, espíritos malignos, eles saíam deles clamando em alta voz, e havia grande
alegria naquela cidade. Então, agora, através do ministério do Espírito Santo, a igreja ela vai continuar através de Filipe, através de Paulo. Quando nós abrimos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 11, e o versículo de número 12, ele vai dizer, versículo de número 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o que, igreja? Maravilhas. Apenas maravilha? Não. Ele não vai se satisfazer, Lucas, em dizer somente maravilhas, mas ele vai dizer, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, clamando em alta voz. Querido irmão, veja, Deus usou Paulo de uma maneira tão grande, de uma maneira tão tremenda. E eu quero dizer para você que o mesmo Espírito que estava atuando sobre a vida do apóstolo Paulo é o mesmo Espírito que está aqui dentro esta noite. Para encerrarmos agora, quando nós abrimos Atos ainda, abra comigo capítulo de número 5, versículo de número 14, versículo de número 15. Pastor, peguei sua toalha aqui, desculpa. Atos 5, 14. Não, pode passar para o 15, por gentileza. Vamos ler isso aqui. Atos dos Apóstolos. Não tem como a gente entrar e trafegar num nível maior se primeiro a gente não for para a palavra. Atos capítulo de número 5, versículo de número 15, diz assim, ó. De sorte que transportava os enfermos para as ruas. Para onde? E os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Veja, segura aqui esse versículo, olhe para mim. A Bíblia diz que as pessoas, elas traziam os enfermos e os colocavam na rua, vários leitos, faziam filas para que ao menos a sombra do apóstolo Pedro, que era apóstolo e profeta, ele se movia nos dois ministérios, tanto no apostólico como também no profético. Pedro, queridos irmãos, quando ele passava, diz assim, que ao menos a sombra dele cobrisse alguns, e todos que ele passava e a sombra cobria, era curado. Agora olhe para mim, não era a sombra de Pedro que curava. Sabe o que era que curava? Era a unção que ele estava carregando. Era o poder do Espírito Santo que ele estava carregando. Num raio, aonde ele entrava, que a sombra dele batia, aonde ele chegava, as pessoas elas já sentiam a presença e o poder do Espírito Santo. E aonde a sombra dele ia passando, naquele raio, naquela atmosfera, ia cobrindo as pessoas iam se levantando das cadeiras de roda e dos leitos. O que é que vai dizer? Versículo de número 16. Por gentileza. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém. E eu vou dizer aqui, ó, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Caruaru. Que bairro é esse, pastor? Até o bairro da Boa Vista e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Caruaru, no bairro da Boa Vista, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Você não tem ideia no nível que Deus ele quer te usar. Deus ele quer te usar debaixo de unção tão poderosa, de só você entrar dentro de um ambiente e as pessoas elas sentirem o poder do Espírito Santo que você está carregando. Jesus Cristo não mudou. Jesus Cristo ele é o mesmo. Hebreus capítulo número 13, versículo de número 8 vai dizer o quê? Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de quê? Pergunta, o que leva as pessoas a dizerem umas às outras? Você é o mesmo, você não mudou. Quem sabe? O que leva as pessoas a dizerem umas às outras? Você não mudou, você continua o mesmo. Você sabe? Resposta é simples. É quando alguém continua fazendo hoje as mesmas coisas que ele costumava fazer anteriormente. É dito que aquela pessoa não mudou. É dito que aquela pessoa, ela continua o mesmo, a mesma. Porque não mudou. E quando nós abrimos aqui Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8, nós vemos o escritor aos Hebreus, ele dizendo que Jesus Cristo, ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será para todo sempre. Agora o que é que faz dele? O mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo de todo sempre. Você sabe? A resposta é simples. É porque ele continua fazendo hoje as mesmas coisas
que ele costumava fazer anteriormente, há mais de 2.000 anos atrás. Ele continua fazendo hoje, queridos. Quarta-feira agora eu estava aqui, eu vi milagre, pastor. Eu fui ministrar aqui numa igreja, pastor, e dezenas de pessoas foram tocadas lá. Eu vi uma mulher, a coluna dela se alinhada de uma maneira tão grande, de uma maneira tão tremenda. Eu não estou falando, igreja, de algo que aconteceu há 100 anos atrás. Eu estou falando de algo que aconteceu apenas há 2 dias. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele não está brincando de curar. Deus, Ele não está brincando de curar. Ele está curando porque essa palavra, ela funciona. Porque Jesus Cristo, Ele não mudou. Porque o Evangelho é verdadeiro. Porque Deus, Ele tem pressa em fazer uma obra grande no meio da sua igreja. Querido, eu tenho visto muitas pessoas serem curadas, para a glória de Deus. Chegou uma jovem pastor lá na igreja, e eu pensei até que ela era de algum outro ministério. A primeira vez que ela foi na igreja. Acho que alguém pode ter visto esse vídeo lá. Essa jovem, ela veio na igreja e no momento eu disse: você quer entregar a sua vida a Cristo? Ela veio. E quando eu me aproximei dela, eu senti que ela tinha algum problema do lado direito dela, que a sua mão era como que meio mirrada, o seu braço ela não conseguia mexer. E eu disse: que você tem no seu braço? Ela olhou para mim e disse: no meu nascimento, quando me puxaram, quando o médico me puxou, ele deslocou a minha clavícula. E desde o meu nascimento que eu tenho a clavícula deslocada, e eu não consigo levantar esse braço, e eu não consigo pegar peso nele. Eu disse: fica aqui na frente, você congrega onde? Ela disse: eu não congrego, eu sou da igreja católica. Eu disse: mas Jesus lhe ama, e Ele também ama, e Ele quer fazer uma grande obra na sua vida nesta noite. E eu disse: fica aqui na frente, porque o poder do Espírito Santo, Ele vai vir sobre você. E aquela menina, aproximadamente 15, 17 anos de idade, ela veio na frente. Quando ela chegou na frente, eu disse: tente levantar suas mãos, porque o poder do Espírito Santo vai vir sobre você. Quando ela levantou as mãos, a outra mão assim, um braço meio curto, quando ela levantou, instantaneamente o poder do Espírito Santo desceu sobre ela. Sabe o que aconteceu? Olhe para mim. Sabe o que aconteceu? Ela foi levada para trás, e ela descansou, repousou nos braços do Senhor. Sabe por quê, querido irmão? Porque muitas vezes a sala de operação do doutor Jesus é o chão. Vou até pedir, pastor, se puder tirar essas cadeiras, se não for pedir mais da frente. Não, agora não, pastor. Não dá. Se os obreiros que tiverem puder tirar, pode ir tirando, se alguém puder ir para trás. Olha aqui para mim. Sabe o que aconteceu? Ela caiu e ela dormiu, foi anestesiada. Ela foi o que eu disse? Quando ela foi anestesiada, instantaneamente o Senhor começou a mover essa parte dela. Você precisa ver. O Senhor levantou a coluna daquela menina e encaixou os ossos dela no lugar. E ela, quando se levantou, depois de mais de 20 minutos debaixo do poder, ela se levanta e eu disse: e aí? Ela disse: eu não estou sentindo mais nenhuma dor. Você pode levantar o braço? Ela levantou o braço e eu disse: quem me curou? Ela disse: Jesus Cristo tocou na minha vida. Querido irmão, Ele cura, Ele é o mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quinta-feira vai fazer 15 dias. Nós estávamos pregando, pastor, na igreja Jardim das Oliveiras, da Coab 1. Pastor lá, ele está fazendo uma igreja para mais de 1000 pessoas, já está terminando. E quando nós estávamos pregando essa mesma mensagem, porque aonde este nome é pregado, aonde o nome de Jesus é pregado, aonde este evangelho é pregado, os sinais testificam. Sabe o que aconteceu? Naquela noite tinha uma menina lá, ela faz fisioterapia. E essa menina, ela está fazendo tratamento, fazia tratamento na ACD. E ela desistiu de fazer o tratamento na ACD. E veio uma mulher na frente que não podia dobrar os joelhos há 4 anos. 4 anos, quantos anos, irmãos? 4 anos não podia dobrar os joelhos. Sabe o que aconteceu? O Senhor começou a mexer na rótula do joelho dela, e o joelho dela começou a fazer movimentos e a correr. Quando ela viu a mulher caiu debaixo do poder. Quando ela caiu, o Senhor começou a mexer no joelho e na perna dela. Movimentava para lá, para cá, para lá, para cá. Quando ela se levantou, ela disse: não sinto mais nada. Faz 4 anos que eu não podia dobrar o meu joelho dessa maneira. Sabe o que aconteceu, queridos? A menina que fazia tratamento na CD, ela gravou o testemunho dela e mandou para mim, pastor. E ela disse: eu tinha pé chato. Eu nunca nem ouvi falar nisso, irmão. Você sabe o que é pé chato?
Pé chato é alguém que nasceu sem a curvatura do pé. Ele não pode apoiar o pé muito bem, assim como nós apoiamos. Todo mundo tem essa curvatura assim no pé, sim ou não? Só que ela não tinha a curvatura do pé e ela disse a mim que sentia muitas dores nos pés e na coluna. Ela não veio e ficou meio assustada quando ela viu os milagres acontecer. E Deus, ele esticando coluna, ele colocando membros no lugar. Ela ficou assustada e ela disse: Senhor, lá atrás mesmo, onde ela estava, toca na minha vida. E quando ela pediu, quando fechou os olhos, o poder do Espírito Santo veio sobre ela e ela caiu debaixo do poder. Quando ela caiu debaixo do poder, ela disse: quando ela abriu os olhos, ela já estava dentro de uma sala de cirurgia, pastor. Ela teve uma visão. Ela estava numa sala de cirurgia. E ela disse que um homem de branco chegou diante dela. Não estou dizendo para emocionar ninguém. Relato da menina. Ela disse que viu um homem de branco. E aquele homem de branco, ele olhou para ela e disse: filha, fica calma. E ela disse que o homem de branco vinha. E eu vendo, eu disse: uau, meu Deus. Eu fico até assustado com as coisas que Jesus ele faz. Eu estou acostumado a ver, mas Deus estava tocando nela de uma maneira tão grande, levantando a coluna dela. E ela disse que viu quando o homem de branco disse: filha, fica calma. E ele olhou para ela e ela disse que ele se aproximou e ele tocou nas mãos dela. Quando ele tocava nos braços dela, os braços esticavam. Ela disse que quando ele tocava na perna dela, as pernas dela esticavam. Ela disse que quando ele colocava a mão na coluna dela, a coluna flutuava. Ela passou uns 20 minutos, tem um vídeo lá, depois você pode ver. Ela passou uns 20 minutos debaixo do poder, umas meia hora. Depois ela disse que o homem olhou para ela de branco e disse: filha, agora levanta e anda. Ela se levantou normal e ela procurou as dores. Ela fez os movimentos e ela disse: não tem mais nenhuma dor. Eu disse: quem te curou? Ela disse: Jesus, ele me curou. Jesus, ele me curou. E eu trago boas novas de alegria. Ele vai fazer aqui de novo. Queridos, eu tenho visto muito milagre. Não se assuste se você vê estômago mexendo.